Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, tá? Todo mundo esteja aí se resguardando. Parece que as coisas da pandemia estão piorando, né, gente? Bom, nós estamos aqui hoje para dar continuidade aí nos nossos conteúdos, né? E agora nós vamos começar com o assunto é, espaço, espaço agrário, né, brasileiro. O nosso espaço agrário é bem interessante e diversificado. Eu começo dizendo a vocês o seguinte: o Brasil é um país rural. O Brasil é um país de diversidade agrícola, agropecuária muito grande, tá? O espaço agrário brasileiro, né, são realizadas atividades econômicas sociais relacionadas ao setor primário da economia, ou seja, agropecuária e também o extrativismo, que são atividades características do meio rural, isto é, que não tem urbanização, né? A ocupação do espaço agrário brasileiro ela é bastante variada e existem pequenos estabelecimentos de agricultura familiar a grandes, imensas fazendas. E por esse motivo, né, que eu começo para vocês fazendo uma definição bem interessante, tá? Que é a questão dos latifúndios e os minifúndios. Olha só, os latifúndios são os grandes produtores de terras, aqueles fazendeiros grandes, né, que movem a economia realmente do nosso país. Eles trabalham sempre com a monocultura, ou seja, um único produto, o que garante a eles uma grande produtividade. Eles costumam acumular muito capital, ou seja, dinheiro. Produzem para o setor secundário, eles não produzem para qualquer lugar, eles produzem principalmente para indústrias alimentícias, certo? Então, eles têm esse punho, eles têm essa situação, né? E vamos ter aí os nossos minifúndios. Os nossos minifúndios, que aparentemente pode ser assim, não tem importância, mas eles têm, certo? E muito. São os pequenos produtores de terra. E o que tem os pequenos produtores de terra? Primeiro, eles praticam a policultura. Eles não costumam ficar um único produto, né? Como, eu vou dizer assim, os grandes fazendeiros de café, que só produzem café. Mas os policultores, eles é aquele grupo de pessoas que tem uma chácara ou até mesmo uma fazendinha pequena, mas uma fazendinha. E lá naquela fazendinha ele vai ter pé de manga, pé de laranja, pé de caju, ele vai plantar alface, coentro, tomate, né? Ele vai ter uma policultura, ele vai ter muitas coisas, ele não vai se deter um único produto. E por que eles vão fazer isso, professora? Por que eles não vão se especializar num único produto? Que é para eles poderem produzir o ano inteiro, certo? Eles praticam a agricultura de subsistência, ou seja, eles precisam sempre estar produzindo para ter o que comer, né? Produzem para o setor terciário. Poxa, eles pularam o setor secundário? Eles são do primário, vendem logo para o setor terciário? Sim. E por quê? Porque eles é quem abastece as feiras livres, né? As quitandas. Então, para a quitanda ter tomate o ano inteiro, eles têm que ser policultores. Para a quitanda ter alface o ano inteiro, eles têm que ser policultores. E a quitanda ou as feiras livres, eles é do setor terciário porque já faz parte do comércio. Então, ele sai direto, a mercadoria, né, no setor, no minifúndio, ele sai direto do setor primário para o comércio, sem industrialização, certo? Já os latifundiários, eles saem primeiro do setor primário, vai para a indústria, o produto é processado, vamos dizer o café, né? Ele é plantado e colhido no setor primário, nas grandes fazendas de café. Depois ele é selecionado e vendido para as indústrias, que vai pegar esse grão de café, torrar, para poder ensacar e vender lá para o setor terciário, e comercializar para o setor terciário, que vai vender lá no supermercado o saquinho de café torrado, certo? Então, tem essas duas classes aí, né, no setor agrário. Aqui está um exemplo, certo, gente? Nesse primeiro aqui vocês vão ver de latifúndio, né?
como ocorre nas grandes fazendas, e o minifúndio, ou seja, aquele cara que está ali, ó, tem aqui pé de coco, aqui é um bananal, aqui ele está plantando talvez mandioca. Então, assim, ele vai ter uma diversificação maior de produto e vai produzir o ano inteiro, né? No latifúndio, ele vai ser meio safra, porque ele vai ter um período de plantação, esperar para poder colher. Vai ter um período que ele não vai estar fazendo nada na fazenda dele, só esperando. Mas ele vende tanto, o acúmulo de capital dele é tão grande que ele passa de 3 a 6 meses sem produzir nada. Já aqui no minifúndio ele não pode fazer isso, porque ele não acumula riquezas, ele não acumula capital. A pecuária no Brasil, ou a criação de animais, né, gente? A pecuária ou criação de animais é uma atividade econômica muito importante para o país. Apesar de haver rebanhos de ovino, caprino, suíno, entre outros, a criação de gado, né, do boi, é a mais praticada no Brasil. O rebanho bovino é um dos maiores do mundo. Para vocês terem uma ideia, né, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. Não é interessante isso? Por isso que vocês escutam muito na TV aquelas campanhas, né? Chegou o período de vacinação do gado contra a febre aftosa, contra a tuberculose, contra N doenças. O gado no Brasil, ele é cuidado. Por quê? Porque como ele tem essa vacinação em dia, ele tem esse 0 doenças, a carne brasileira, ela é procurada. Porque é uma carne limpa, é uma carne que o mundo vai olhar assim e vai dizer, a gente pode comer que não vai ter doença nenhuma, não vai ter problema nenhum, né? Como já houve a doença da vaca louca na Europa. Todo mundo tem medo de comer uma carne bovina na Europa, a não ser que saiba que a carne bovina veio exportada do Brasil. Então, para o Brasil manter esse comércio internacional de carne, ele mantém no Brasil um cronograma de vacinação do gado, para você ver o quão importante é, né, para a economia brasileira, certo? Existem 2 tipos de pecuária, a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Do mesmo jeito que existe na pecuária, vai existir também lá na agricultura, mas na frente a gente vai ver isso, tá? Mas agora falando em relação à pecuária. A intensiva é a criação de gado em estábulos, ou seja, a intensiva é aquele cara, né, aquele grande fazendeiro de gado que tem uma propriedade e que seu animal é cultivado, né, com muitos cuidados. Ele seleciona a raça que ele quer, ele seleciona a comida, ele seleciona a pastagem, ele tem a vacinação em dia, ele vai ter um veterinário na sua própria fazenda para manter, ele vai ter um cuidado com a produção do leite, da carne e do couro. Então, assim, ele é um investimento muito alto na pecuária intensiva para um produto único, né? Que é o gado. E isso reflete na economia. A pecuária extensiva já é aquele, eu vou dizer assim, minifundiário. Aquele cara que tem lá 10 vaquinhas no quintal. E aquelas 10 vaquinhas fica solto na pastagem, né? Come ali o pasto que tiver, ele complementa com uma palma, né? Dá as vacinas, porque é obrigatório do governo, assim como a vacinação para todo mundo. Então, a vacina para o gado, ela é obrigatória, mas o investimento que ele faz no gado não é tão grande, certo? Para você ter noção, nos estábulos da pecuária intensiva, existem estábulos com ar-condicionado para o gado não sentir o calor. Na extensiva, um gado que fica no quintal, que espera o vento passar. Se não passar vento, ele procura uma sombra para se abrigar. Ou fique na chuva ou no sol e por ali vai. Já no estábulo, não. Ele tem todo um cuidado para você ter noção. Até o estábulo é forrado para ele não machucar as patas, né? Os cascos. Então, existe uma preocupação maior. E existem esses 2 tipos, tá? De criação. Aqui tem uma imagem das criações intensivas, né?
para vocês observarem aqui, ó, os estábulos, cada um no seu quadrado, cada um no seu cantinho, comendo na horinha certa, né? Aqui, ó, para você ter noção, né? Irrigação para gado, ou seja, para o gado não sentir calor, achar que está chovendo, que o clima está agradável. Os porcos aqui, ó, os estábulos tudo limpinho, tem uma quantidade X de porcos por espaço, que é para não ficar superlotado. Aqui também, ó, as galinhas, certo? Aqui, ó, olha a retirada do leite aqui, não tem nenhum homem ali ordenhando a vaquinha, né? São máquinas para não haver contágio, não haver contaminação. Então, existe aí um processo bem interessante e caro, é um investimento caro para um produto. Aqui é extensiva, todo mundo livre, todo mundo solto. Eu fico até vendo o Pietro rindo comigo, eu falando, todo mundo livre, todo mundo solto, mas olha só, aqui, tá vendo? Então, se tiver pasto, come, se não tiver aqui, ele bota aqui, ó, nessa partezinha, o que eles chamam de torta do gado, que é um preparado que existe que eles utilizam o bagaço da cana com a palma, né, e outros produtos para alimentar o gado e o gado não morrer de fome. Então, aqui, se o gado quiser beber água, venha na beira do rio, né, ou eles botam aqui essas baiazinhas aqui assim com água, né, os porcos livres ali, ó, esperando comer o que tiver na terra. Então, é uma forma de criar bem diferenciada. E livre, né? Solto. O gado engorda. Aqui, o animal vai levar muito tempo para pegar peso. Na intensiva, ele tem um período X de pegar peso, né? Aqui vem um outro ponto, que é o extrativismo no Brasil. O extrativismo no Brasil é uma atividade a atividade de extrair da natureza seus recursos, né? Ele pode ser de 3 formas: animal, vegetal ou mineral, tá? O extrativismo animal, ou seja, a atividade de caça ou pesca, né? Que ocorre, ou seja, a retirada disso. Esse extrativismo, ele pode ser legal ou ilegal, tá? Todo extrativismo, ele pode ser legal ou ilegal. No caso da pesca, tem os períodos que pode se pescar e os períodos que não pode se pescar. Por que vai ter isso? Porque também tem o período de desova do peixe pegar peso, pegar tamanho. Então, vai ter um período para a pesca e também a caça, né, gente? Temos que ver que alguns animais exóticos oferecidos por alguns restaurantes é ilegal, mas outros já são legais. Então, são atividades, né, que vai depender muito da sua legalidade ou não, tá? O extrativismo vegetal, a gente vê que é a exploração da madeira, né, de produto de origem vegetal, ou seja, da planta no contexto geral. Por que também essa atividade ela pode ser legal ou ilegal? Bom, a gente já viu que as grandes empresas de celulose, elas não fazem só a exploração da floresta em si, né? Elas têm permissão para fazer essas explorações. E essas permissões, elas são dadas mediante alguns acordos. Para vocês terem noção, uma empresa de celulose, para cada árvore que ela derruba, ela tem que plantar 5 novas, né? E por que 5, professor? Para compensar. Olha o tempo que uma árvore leva para chegar a um tamanho, eu vou dizer assim, a uma idade de ser retirada da natureza. Então, para a indústria estar utilizando essa madeira, ele tem que ter esse plano, certo? Então, o que não é legal é aquela extração de madeiras, de floresta, de forma desordenada, que é o que ocorre na floresta amazônica, que a gente já viu várias reportagens, né, dos madeireiros tirando. E às vezes é até que a gente chama de madeira de lei. E o que são as madeiras de lei? São madeiras, são árvores que entraram em extinção e que não podem mais ser exploradas. Então, lamentavelmente, tem esse extrativismo, né? E ele precisa ser monitorado, ele precisa ser cuidado. Não é simplesmente chegar e retirar. E também temos o extrativismo mineral, que é a obtenção dos minérios, né, no seu estado natural, ou seja, retirar o ferro, bauxita, cassiterita, o ouro, cobre, cromo, zinco,
níquel, manganês, potássio, entre outros elementos, né, gente? Até o mercúrio a gente tira do solo em forma in natura, né? E pode ser realizado uma pequena escala aí de trabalho nos garimpeiros, ou seja, o extrativismo mineral ele pode ser realizado de forma legal por grandes indústrias e também de forma desordenada, certo? Como já houve o caso no Carajás, né? Na Serra Pelada do Carajás, que foi uma corrida do ouro muito grande, e eles desmataram uma floresta muito grande, uma parte muito grande, foi acabada, foi destruída, foi degradada para a retirada do ouro. Depois que se achou a primeira pepita de ouro, muita gente correu para lá querendo enriquecer do dia para a noite, né? Querendo pegar assim um ouro e ficar rico. E aqui tem mostrando, né, como é o trabalho do garimpo. É um trabalho bem difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho duro, mas é um trabalho que se ocorre, né, que se faz. Aqui também você pode observar que é uma indústria, né? A serra aí do Carajás como ficou, mas essa aí é uma minéria de ferro, certo? Eles extraem aí o ferro, essa parte aqui mais escura, ó, isso aqui é ferro, certo? Então vê o quanto devasta, né? O quanto degrada o solo, o quanto destrói tudo. O extrativismo mineral também pode ser realizado em grandes empresas, né? E causa muitos danos ao meio ambiente. As atividades agrícolas são atividades que utilizam o solo para o plantio e cultivo de plantas, além de plantas alimentos, né? Desenvolvido essa atividade depende de fatores naturais e socioeconômicos, ou seja, para desenvolver uma boa agricultura, a pessoa precisa economicamente ter dinheiro e precisa contar com fatores naturais. Esses fatores naturais eles influenciam de forma direta nessas atividades, tá? E por isso que eu achei importante ressaltar eles. Primeiro, o clima. O clima, a temperatura, a umidade são elementos que exercem influência direta na agricultura. Dependendo dele, a ausência ou não de chuva, a gente pode ou não ter boas plantações, né? Pode ou não ter um bom aproveitamento do que foi plantado para o que quer se colher. Um outro elemento é o relevo, certo? Por quê? Porque os terrenos, eles podem ou não facilitar o plantio e a colheita por meio de mecanização. Como a gente sabe que atualmente toda a agricultura ela que é feita de forma intensiva, ela precisa de uma mecanização. Não existe mais tanta gente trabalhando no meio rural, né? Um outro ponto são os solos. Os solos eles precisam ser um pouco profundos, eles precisam ter uma boa drenagem, eles precisam ter uma fertilização natural, porque são os melhores. Quando isso não ocorre, obviamente, existe correções para o solo, mas essas correções elas podem custar um pouco caro. Então, são pontos que devemos ter cuidado em relação a uma agricultura, para que ela seja bem desenvolvida. Tá ok, galera? Como eu já tinha comentado com vocês lá no início sobre a questão da pecuária, também vamos ter com relação à agricultura, certo? A agricultura intensiva, ela é uma modalidade de agricultura que usa insumos, tecnologia, máquinas, isso tudo para ter um aumento na produção e uma redução do prazo. Vamos dizer assim, que uma pessoa plante em tempo normal uma quantidade de feijão, mas daqui que ele colha, já passou até a vontade de comer o feijão. Porém, para a agricultura intensiva, se para plantar um feijão e colher ele levaria 3 meses, para a intensiva pode levar 1 ou 2. Vai depender da sua intensidade de insumos utilizada, certo? E o que são esses insumos? São adubos, são fertilizantes, defensivos agrícolas. E aí vocês vão dizer até assim, são os transgênicos? Também.
Às vezes eles compram sementes transgênicas que foram modificadas em laboratório para que haja uma alta produtividade em tempo menor, certo? É um sistema comum em países desenvolvidos. Nos subdesenvolvidos, quando ele é utilizado, geralmente tem um mercado consumidor externo, ele não fica no país, tá? No caso, a agricultura extensiva, né? A outra, né, a extensiva, assim como na pecuária, é caracterizada por técnicas rudimentares, ou seja, aquele velho homem que vai ter um espacinho menor, que vai pegar uma enxada, vai arar a terra, vai limpar, vai plantar, para esperar colher. Vai levar um tempo maior? Vai, certo? Por isso que ela é praticada em pequenas propriedades. E é mais de mão de obra humana. Ela não vai usar uma mecanização. O que vai ser a máquina aí da agricultura extensiva? Vai ser uma enxada, vai ser no máximo um arado, né? Então vai ser técnicas bem mais rudimentares e é praticada em boa parte por países subdesenvolvidos, tá? A produção, ela demanda pouco recurso, porque normalmente eles não usam defensivos agrícolas, eles usam mais adubos orgânicos que eles mesmos produzem. Então, e leva mais tempo também para ficar pronto, para o produto sair do campo e chegar na mesa do consumidor. Porém, a gente pode dizer assim, é um produto natural, é um produto orgânico, é um produto inofensivo, que vai custar um pouco mais caro. Por que vai custar um pouco mais caro, professor? Por causa do tempo que levou. Então, quando aquele agricultor, enfim, for vender aquele produto, e por ele ser um produto orgânico, mais tranquilo, então vai ser um produto mais raro, mais caro, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado deste início, né, do capítulo 6 aí, e bons estudos. Qualquer dúvida, a gente me encontra lá no grupo, tá? Pode fazer a pergunta e até a próxima.